Palavra que Jesus colocou no meu coração para dar para vocês, antes de nós fazermos a oração, é uma palavra de exortação para abrir os seus olhos, para você ser uma pessoa vitoriosa e não uma pessoa que se atrapalha e que atrapalhe outras pessoas também, principalmente a obra de Deus. Esse versículo está em Marcos capítulo 8 e é o versículo de número 15. Eu queria que você estudasse comigo, para que você não caísse nas redes do inimigo, que tenta ou de um lado ou de outro te prender, evitando assim que você se torne uma pessoa abençoada. Isso saiu dos próprios lábios do Senhor Jesus. Ele disse, e ordenou-lhes, veja bem, coisa séria. E às vezes nós olhamos esse livro, essa passagem, e nem prestamos atenção nela. Ela é tão séria que Jesus não disse simplesmente por dizer não, foi uma ordem. É uma ordem que saiu dele para os discípulos daquela época e para os discípulos do dia de hoje. Para todos nós, em qualquer era. E ordenou-lhes dizendo, olhai, preste atenção. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Duas coisas que nós temos que nos guardar. Eles pensaram que era porque eles não tinham trazido pão. Coitado dos discípulos. Estavam tão desligados da palavra de Deus, da verdade, que estavam pensando nessa coisa que se compra na padaria. Mas Jesus disse do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quem são os fariseus, para nós entendermos? Fariseu hoje é um termo pejorativo que se usa. Mas naquele tempo eles eram orgulhosos em dizer eu sou fariseu. Eram as pessoas que aparentemente eram mais religiosas do que as outras. Eram pessoas que tinham assim o prazer de dizer que eles cumpriam a lei de Deus à risca. Eles não deixavam ninguém trabalhar no sábado, porque naquela época era proibido trabalhar no sábado. Jesus não tinha morrido e ressuscitado, e ele ressuscitou no domingo, e nós guardamos hoje o domingo como o dia principal da ressurreição, como do calendário cristão, como os discípulos do passado fizeram. Eles eram tão religiosos que nós que não somos judeus, se vivêssemos o dia deles e chegasse com maior alegria, fulano como é que vai? Eles punham a mão para trás, não cumprimentavam, que nós éramos gentios. Chegavam do mercado, se lavavam várias vezes e às vezes lavavam até as camas e tudo. Não queriam saber de pessoas que não eram da fé deles. Esses homens, no entanto, eles eram hipócritas. Falavam uma coisa, pregavam uma coisa e faziam outras coisas. Então Deus está falando conosco no dia de hoje. Jesus está ordenando, vocês devem se guardar da doutrina destas pessoas que parecem muito rigorosas na fé, mas que muitas vezes são as grandes pecadoras, que não têm verdadeiramente a intenção de fazer, de cumprir o que ensinam. E tem muita gente que se esconde atrás de uma doutrina, é um verdadeiro fariseu, fala uma coisa, mas faz outra, um hipócrita, não cumpre aquilo que ele diz que deve ser cumprido. Nós não temos que seguir quem quer que seja, nem os fariseus e nem Herodes. Herodes era o rei de lá, então a parte legal, vamos dizer, a fé racional. Nós temos que seguir, não o que o missionário diz ou qualquer outro homem, mas aquilo que nós entendemos durante a pregação da palavra ou durante a leitura bíblica, que Deus fala ao nosso coração. É aquilo que nós devemos fazer. Não devemos ser servo dos homens, e sim servos de Deus, atendendo, cumprindo o que o Espírito Santo fala ao nosso coração.
Quando nós atendemos a doutrina dos fariseus, que querem por esforço próprio agradar a Deus, e ninguém vai agradar a Deus por esforço próprio. Jesus disse: eu não recebo glória dos homens, eu não recebo humano testemunho. O que nós tivermos que dar a Deus tem de vir do Senhor por inspiração, ou do contrário, não chega na presença de Deus. Você pode reunir 1 milhão de sábios, dos mais sábios do mundo, e pedir a ele: faça as orações mais lindas, e eles vão fazer algo que realmente a mente vai dançar, chorar de emoção, mas não tem valor espiritual nenhum. Aquilo é lixo da pior espécie. O que nós precisamos é aquilo que recebemos da palavra, que ilumina o nosso coração, que nos fortalece. Então nós damos a Deus, e Deus então nos abençoa. Até o louvor. O rei Davi disse: o meu louvor virá de ti na grande congregação. Então guarde-se a mandamento de Jesus. Não se envolva com a doutrina dos fariseus, que fala uma coisa, mas você vê que não vivem aquela coisa. Aquilo é tudo de boca para fora, para enredar, prender, amarrar as pessoas que querem se chegar a Deus. Por outro lado também, evite a doutrina racionalista, em que alguém sábio, treinado nas ciências dos homens, e a pessoa que se treina nessas ciências fica uma pessoa culta, sábia, que consegue elaborar muitas coisas, que muitas vezes nos surpreende pela beleza intelectual, mas sem a unção de Deus, e que não vale coisa alguma. Tanto a doutrina de Herodes como a dos fariseus, nós temos que ter cautela, nos guardar delas, evitar, porque senão elas vão nos enredar. Não só não nos permitirão chegar a Deus, se tivermos esses conceitos em nós, e devemos descartá-los, e sim pegar aquilo que Deus nos ensina, que Ele diretamente fala ao nosso coração, porque quando a palavra se abre, é um caminho que se abriu para nós chegarmos diante de Deus. Essas coisas não nos ajudam a chegar a Deus, mas nos prejudicam. Nós temos na vida de Moisés, o grande líder de Deus, que Deus levantou para tirar o povo do Egito e levá-lo para a Terra Santa. O homem que falava de Deus cara a cara, como alguém fala com seu amigo, e Deus falava com ele. Os fariseus, por várias vezes, aqueles religiosos, tentaram ser melhor do que Moisés, tentaram até fazer sedição no trabalho que Moisés estava fazendo. O que é isso? Você pensa quem você pensa que é? Afinal de contas, se Deus falou com você, falou conosco também, e nós não queremos mais a sua liderança. E Deus teve que executar a justiça, o juízo, para que aqueles fariseus não atrapalhassem o plano de Deus. E isso machucou Moisés. Os fariseus hoje estão por aí, irmãos, tentando dividir trabalho, tentando tirar vidas da presença de Deus, fazendo coisas que eles nem entendem, que vão pagar um preço caríssimo pela rebeldia, pelo atrevimento e pela malignidade dos seus atos. Não se envolva com esses fariseus, e eles, se não conseguirem lhe puxar para o lado deles, pelo menos vão lhe contaminar, e isso vai lhe prejudicar, como aconteceu com Moisés. Por outro lado, tem aqueles racionais que não creem nos milagres, aqueles que acham que a coisa tem que ser bem científica, porque afinal de contas, que negócio é esse que Deus vai fazer? E vão provocando você. Provocaram Moisés. Se nós pudéssemos voltar ao Egito, lá nós tínhamos tempero, tínhamos o alho, a cebola, tínhamos isso, e comíamos carne, não sei lá mais o que. Agora nesse deserto, Moisés, com esse maná sem graça, que todo dia cai dos céus, com o qual Deus o sustentou 40 anos, e enquanto comeram esse maná, não houve uma pessoa doente, enferma, andaram pelo deserto, e ali Deus guardando-os, mandando a comida, mas esses racionalistas, esses do partido de Herodes, vamos dizer assim, que andam pelo natural,
enfureceram Moisés. E isso atrapalhou tanto os falsos religiosos quanto aquelas pessoas, a ponto de quando Deus disse: Moisés, vai lá e fala com a rocha para soltar a água. A primeira vez mandou ferir. A segunda vez eles causaram um grande prejuízo a Moisés, porque Moisés estava tão estressado, prestando atenção naquele ataque dos falsos religiosos, daqueles racionalistas, que ele chegou com o seu cajado e feriu a rocha. E feriu a rocha e a água saiu. Mas Deus disse: porque você fez isso, eu tinha falado para você falar e não ferir, você não vai entrar na terra da promessa. Olha, se acautele, porque essa turma vai colocando fermento em você, e isso vai crescendo, e você vai se desviando do ponto de Deus, e uma hora dessa, você pode tomar uma decisão, que não é a decisão que Deus gostaria que você tomasse, e será uma decisão que irá lhe prejudicar, e prejudicar bastante. Moisés teve a influência daqueles que se achavam mais santos, mais poderosos. Se Deus fala contigo, fala conosco também. Que história é essa? Até a própria irmã dele ficou leprosa, teve que passar 7 dias fora do arraial, porque Moisés intercedeu por ela, porque levantou a boca contra o homem de Deus. Por outro lado, aqueles outros carnais que só queriam comer tempero, comer comida pesada e rejeitando a comida de Deus, também provocaram Moisés, e num ato insano, ele faz o que Deus não mandou fazer, feriu a rocha. Realmente a palavra de Deus se cumpriu, a água saiu, mas Deus disse: Moisés, você não podia ter feito isso, porque a rocha era um símbolo de Jesus, que ele já tinha ferido antes, que quando Deus mandou que ferisse, mas Jesus só deveria ser ferido uma vez, e ele então ultrapassou a doutrina de Cristo. O bom é você não dar ouvido a essas coisas, nem o que o R.R. fala, nem que o Pedro fala, o João fala. Você fica na palavra. Se Deus lhe fala, lhe abre o entendimento, bom, aqui Deus quer que eu faça, mas não seja nunca massa de manobra de quem quer que seja, porque senão, numa hora de necessidade, de aperto, você esquece daquilo que Deus falou, e pressionado, porque choravam aqui, choravam ali, apertavam aqui, apertavam ali, você toma essa posição e depois tem um prejuízo. Moisés depois tentou convencer a Deus de deixá-lo entrar na terra da promessa, e Deus disse: Moisés, não me fale mais sobre isso, não quero ouvir mais isso. O máximo que Deus permitiu é que ele subisse lá no monte, lá na Jordânia, onde atualmente é a Jordânia, atrás está o país de Moabe. Eu já estive lá, e lá de cima ele viu todo Israel, do norte até o sul, de leste a oeste, e Deus disse: contempla, porque aqui eu vou tirar a sua vida. E ali Deus tirou a vida de Moisés, e o sepultou ali, e ele não pôde entrar na terra da promessa. Vamos fazer tudo, meu irmão, para lutar e ficarmos de pé. E Jesus ordenou, foi mandamento, determinou: olha, vocês têm que ter cuidado com o fermento dos fariseus. A doutrina deles é como um fermento, que uma vez colocada, uma pequena porção, vai crescendo, vai levedando toda a massa e vai estragar. E também com o fermento de Herodes. Essas coisas que o raciocínio produz, são também como o fermento, que entram, fazem a massa crescer, mas crescer de maneira errada. E nós devemos crescer de maneira certa, orientados pelo próprio Espírito de Deus, ele nos ensinando e nos fazendo ser a bênção que ele determinou que nós fôssemos. E isto agrada a Deus, e é o que ele quer de nós, e o que ele espera que nós façamos. Então hoje ele colocou no meu coração, para que eu desse você esse recado, e ordenou-lhes, é ordem do Senhor, dizendo: olhai, preste atenção, fiquem de vigia, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esta é a palavra de Deus para você. Se você deixa um amigo lhe colocar uma minhoca espiritual na cabeça, um germezinho do inferno, vai crescer um grande bicho dentro de você. E daqui a pouquinho você está
adorando uma imagem, invocando um espírito, recusando a Deus, esperando uma visita sobrenatural, quando nós temos que esperar é a visita da palavra de Deus. Se você deixa o espírito racionalista entrar em você, daqui a uns dias você não está crendo mais nada. Você está exatamente como estão as pessoas do mundo. E nós devemos deixar o Espírito de Deus, dentro da santa palavra, nos conduzir, nos levantar. Porque o homem é manhoso. As pessoas são capazes de chorar sem derramar uma lágrima, de mudar a voz e de insistir com você. E você pega aquele coração de mãezona, mesmo sendo homem, aquele coração mole, realmente, coitadinho, coitadinha, fuja, é Satanás querendo lhe enganar. O homem não tem participação alguma na sua fé, a não ser pregar a palavra. É o Espírito de Deus que é o autor e é o consumador da sua fé. Você não tem que tentar imitar o RR, não faça isso, por favor. Você tem que imitar a Jesus, aquilo que ele fala na palavra para você. Não tente imitar pessoa alguma desse mundo, mesmo que aparentemente aquela pessoa deva ser imitada. Não, imite a Jesus. Faça como Jesus fez. Aquele que crê em Cristo deve andar como ele andou. Não ande como eu ando, não ande como outro homem anda. Você tem que andar como Deus andou e como ele vai lhe revelar, vai lhe revelando pela palavra. Você não é responsável para fazer além daquilo que você entende na palavra. Não precisa da doutrina dos fariseus, nem da doutrina de Herodes. Esse fermento esqueça. Eu não quero. Eu quero sim a sã doutrina da palavra de Deus, porque por ela você vai dar contas a Deus, e por ela você é julgado, e por ela você é abençoado. Então Jesus determinou, pessoal, isso aqui é coisa séria. Jesus falando, olhem, fiquem precavidos, abram os olhos, vigiem, guardem-se, não aceitem a doutrina dos fariseus e nem a doutrina racional. Fiquem exatamente onde Deus quer que você fique. E pode ter certeza, assim você agradará a Deus e assim você será muito abençoado. Você conseguirá aquilo que Deus tem para você. Se você começa a ouvir, eles mexem com você, com você, e você então fica meio deslocado. Numa hora de necessidade, você é capaz de lançar a mão onde a sua mão nunca deveria ser colocada. É capaz de fazer como Moisés. Deus não disse, Moisés vai lá e fere. Moisés fala para a rocha. Mas ele estava tão chateado que ele chegou e meteu o cajado ali, a água saiu, mas ele perdeu a grande bênção. Os pés dele poderiam ter sido colocados na Terra Santa e toda a história daquele povo mudado. A mesma coisa. Se os seus pés continuarem firmes na rocha, eles serão colocados no mundo das promessas de Deus. Você será abençoado, a sua família será abençoada. Mas se você deixar se levar para a direita ou para a esquerda, o que é que vai acontecer? Você vai se perder e você não será abençoado. Deus disse a Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1. Meu irmão, estou falando isso aqui porque ele colocou no meu coração. O Senhor Deus, depois que Moisés morreu, ele apareceu a Josué e disse bem claro para Josué, versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Toda a lei que o Espírito Santo abriu seu entendimento é que você tem que fazer. Não faça outra. Deus não terá outra fonte para lhe ensinar a não ser o Espírito Santo. Josué é o 6º livro da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Estou lendo o capítulo 1, versículo 7. Dela não te desvies. Não se desvie daquilo que Deus tem lhe ensinado, lhe aberto o entendimento. Alguém realmente pode ter sido ensinado por Deus, mas aquilo é porque ele precisa daquele ensino. E se Deus não lhe deu, é porque você não precisa.
Deus deu asa para os pássaros, porque eles precisam voar, mas para nós não deu. Nosso caso é andar aqui na terra. Deus não deu os pés para os peixes, porque eles têm que ficar na água, mas para nós Ele deu. Então não se desvie daquilo que Deus deu para você. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa quem venha com aquela conversa de cerca-lourenço, não, mas Deus quer que você faça isso. Se Ele quisesse, Ele teria falado comigo. Eu vou fazer o que Ele falou comigo. Eu vou cumprir o que Ele colocou no meu coração. O meu mestre é o Espírito Santo. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus quer que você se conduza de maneira prudente, por onde quer que Ele mandar você. Agora, se você desviar para a direita, fanatismo, ou para a esquerda, racionalismo, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque ambas as doutrinas, ambos os fermentos, não são do Espírito de Deus, e vão lhe contaminar na sua caminhada com Deus. Não, mas eu tenho muitos anos que eu sou de Jesus, eu já aprendi. Parabéns, siga o que você aprendeu e Deus vai me ensinar o que eu preciso. Senhor Deus, ensina-me, guia-me, e você vai ver que Ele vai conduzir você prudentemente, e você vai ser essa pessoa abençoada. Eu volto a falar, quando Jesus determinou, é porque é coisa séria, pessoal. Ele não faria isso se não fosse um perigo iminente para correr na vida daquelas pessoas, que estavam ali pronto para tragá-los. Olha, olhai, cuidado, tenham cuidado, evitem a doutrina dos fariseus e evitem a doutrina de Herodes. Não caiam nem para a direita, nem para a esquerda. Conduzam-se com prudência com aquilo que Deus tem ensinado a você. E Deus vai lhe guiar, vai lhe fazer uma bênção em nome de Jesus. Não queira estar à frente e nem fique para trás também. Esteja sempre caminhando com Deus. Ah, mas Ele mandou falar. Pois é, mas Ele fala comigo direto, né? Para que Ele mandou você? Eu acho que você entendeu errado. É para você pegar isso aí e jogar na lata do lixo que não vale nada. Eu vou continuar servindo a Jesus. Eu vou continuar cumprindo a palavra de Deus. E aí não haverá demônio do inferno que vai segurar o seu crescimento, o seu progresso e a sua bênção. Você será muito abençoado. Amém? Digam graças a Deus. Missionário, eu precisava dessa palavra, e precisa, pessoal. Porque quando a ovelha está suja, ninguém quer saber da ovelha. Mas quando a ovelha está limpa, todo mundo quer chamar e puxar um direitinho e mostrar defeito. Em 75, tem 34 anos isso. Nós tínhamos um trabalho em Jacarepaguá, mas um trabalho de explodir. E tinha uma moça que era macumbeira daquela pesada. Ela mora lá em Minas Gerais. Eu não vou dar o nome dela, porque um dia ela pode chegar e dar o testemunho, você vai ver. Eu vou contar o caso. Ela era famosa, tinha programa, hoje até em Minas, tinha programa na televisão, quando surgiram as perucas e tal. E essa moça, ela tinha uma empresa dela, depois ela montou uma imobiliária com um cidadão, que era de uma igreja tradicional. E toda segunda-feira ela ia fazer trabalho para as almas, recebia lá os bichos, e sexta-feira ela ia fazer um trabalho na porta do cemitério. Negócio bravo, daquela feiticeira pesada. Apesar de ser uma jovem bonita, educada, bem de vida, e a vida dela só caindo. Um dia, alguém a convidou, ela foi na nossa reunião, e nós oramos, e lógico, manifestaram-se os bichos, nós expulsamos tudo, e sumiu aquela perturbação, aquela loucura, aquela ansiedade, aquelas coisas que a perturbavam, e ela pegou um amor para Jesus tremendo. Chegava no trabalho, na imobiliária, que era sócio com esse rapaz, chamá-lo de Manuel, chamá-la de Maria e ele de Manuel. O Manuel era membro de uma igreja muito famosa, tradicional, e ela chegava lá cantando, né? Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. O que houve com você, Maria? Ah, que houve? Eu fui para a igreja dos missionários, era eu e o Coutinho na época, e Jesus me libertou. Poxa, eu estou vivendo com Jesus hoje. Ué,
mas é aquele negócio de segunda-feira das almas. Não, aquilo é passado, eu não quero saber daquele negócio mais não. Eu agora sou de Jesus, nada de oferecer galinha, bode para o bicho não. Eu ofereço a minha alma para o Senhor Jesus. E cantando e positiva, um dia ele foi preparando a cama e disse assim, eu queria falar com você, Maria. Ela fala, Manuel, o nome não é isso, logicamente, estou trocando o nome, né? Ele disse, olha Maria, eu queria convidar você para ir para a minha igreja. Fazer uma visita lá, porque você sabe, tá certo, o missionário tem que trabalho, nós estamos começando, é lá no cinema, mas a minha igreja é assim para um pessoal de elite igual nós, assim, nós só tem isso, tem aquilo outro de membro, e não sei lá mais o que, temos um coral maravilhoso, temos lá uma moça que toca lá o harmônio era um órgão grande, compridão, que fazia um som bonito, parece um anjo tocando, e ela foi, pôs a mão nas cadeiras e disse assim, Manuel, você é muito safado. Ué, por quê? Eu falei alguma coisa errada? Tudo de errado você falou agora. Eu não estou entendendo. Ô Manel, você sabia que eu era macumbeira? Que eu vivia com os piores demônios? Você nunca me falou de Jesus. Nunca falou da sua igreja. E eu lá me destruindo na porta do cemitério, recebendo aqueles bichos, bebendo cachaça, fumando charuto, matando galinha, cortando com a boca o pescoço dela, bebendo aquele sangue, fazendo tudo que o bicho queria. Agora os missionários, um trabalho sério, santo, só porque é um trabalho simples e pobre, me liberta e você vem dizer que o meu nível é a sua igreja? Você não tem vergonha na cara não, Manuel? E ele ficou com a cara desse tamanho. Mas é verdade. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Depois que a ovelha, ela disse, depois que a ovelha está limpa, todo mundo quer. Quando eu estava lá fedendo a tudo que não prestava, ninguém me queria. É Jesus que está falando, pessoal. Ele começou uma boa obra em você, ele tem um propósito, ele quer lhe levantar, ele quer fazer você uma bênção, ele quer fazer você ser cabeça e não cauda, estar em cima e não embaixo, quer fazer você respirar a liberdade, ser uma pessoa determinada, uma pessoa feliz, possuidora das bênçãos, desfrutadora de tudo que Deus tem, e o bicho quer lhe puxar. Ou com o fermento dos fariseus, e você vai para lá, vai ficar uma múmia completamente engessada, ou você vai ficar uma pessoa completamente racional, que não tem mais Deus na sua vida. Pare com isso. Jesus advertiu, e é para você receber esse conselho aqui hoje. E ordenou-lhes. Olha, Jesus não mediu palavra. Isso aqui é uma ordem que eu estou dando para vocês, discípulos. Preste atenção. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, abra os olhos, vigiem, tomem conta, porque essa coisa tem um poder de persuasão muito grande. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Eles vão vir para tirar vocês do caminho, e compete a vocês guardar. Vocês que têm que se guardar. Não quero. Fermento de fariseu não quero. E do fermento de Herodes. Fique no caminho que Deus lhe deu, e você será uma pessoa muito abençoada. Não, essas coisas Deus não está ligando, não, eu não quero saber dessas coisas. Você quer aprender de Deus? Vamos comigo para a igreja para ouvir a palavra, vamos abrir a Bíblia, vamos ler, mas para com essas doutrinas de fariseu aí, ou doutrina de Herodes. Eu quero saber daquilo que o Espírito Santo fala no meu coração, e aí você vai ser bem sucedido. Amém, Jesus? Jesus não merece uma salva de palmas? Obrigado, Jesus. O Senhor é lindo. Olha, eu vou agora fazer uma oração para todo mundo que tem problema sério na coluna. Ô missionário, eu não consigo me abaixar, o negócio está ruim para mim. Coluna é daqui até aqui em cima. Quem tem problema na coluna aqui, sério, levanta a mão em nome de Jesus. Você que levantou a mão, só você, vem aqui em nome de Jesus. Quem não levantou, não vem não. Só coluna agora. Unha encravada é daqui a pouco, nada de vir agora. Queda de cabelo também é daqui a pouco. Oração para criança nascedente também é daqui a pouco. Agora é só coluna. Vem cá em nome de Jesus. Vamos esparramar por aqui. Pode esparramar por aqui, ó. Pode esparramar por aqui. Fica aqui. Fica aqui. E fica lá também. Não deixa juntar esse pessoal aqui não, porque aqui vai chegar outros aqui. Fica por aqui. Isso.
Agora, quem levantou, já levantou. Quem não levantou, não levanta mais não. Que você está aí, vou ou não vou? Não vem não. Você não está com fé? É só quem está com fé. Na outra oração, nós oramos por você. Os que já estão de pé, vem. Quem não levantou, não se levante mais. Espera a outra oração. Que aí você depois vai ver Deus operar. E vocês que não vieram, não pode falar com o missionário. Deixa eu ficar ligado em Deus que é melhor. Senão eu me desvio aqui, vou atender... E eu tenho um coração assim de irmãozinho, começa a chorar com você, e não é o que Deus quer lhe abençoar. Deixa Deus fazer a obra. Deixa eu explicar para você uma coisa. Você que não veio, você vai ficar de olhos abertos. Você vai ver Deus curar aqui agora. E olha para mim aqui, pessoal. Eu gosto que você olha para mim. Nada de olhar para o chão, para o seu sapato está sujo, se não está. Nada desse negócio não. Olha para o missionário. Eu quero preparar você aqui agora. Eu, às vezes, consigo 100% de resultado positivo nessa oração. Às vezes, só 95%. Aí eu fico chateado. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de perder oração. Olha para mim, não fica aí fazendo outra coisa, não. Na hora da oração, você não vai ficar falando nada. Normalmente, quando o crente vem, você vai orar e fica, aleluia, aleluia, aleluia. E o católico fica, Pai nosso, no céu, santificado seja. Para com esse negócio. Por que você não quer que eu ore assim? Porque se você orou em outros locais e não funcionou, não vai funcionar comigo. Eu não sou melhor do que ninguém. Então tem que mudar. E eu vou lhe ensinar o que eu aprendi em mais de 30 anos de ministério, quase 40 anos. E que não falhe em lugar nenhum. Aqui no exterior, em todo lugar é a mesma coisa. Eu ficarei chateado, olha para mim, não olha para o chão, não pensa. Por que o senhor é bravo assim? Porque você desvia, você perde a bênção. A linha que separa você da bênção é muito fininha. Sem que você pensa, você já começa a pensar na comida de amanhã, na roupa que você quer comprar o mês que vem, no presente do Natal. Aí você perde a bênção de Deus. É mais ou menos assim. Aqui está cheio de ondas de rádio. Eu não escuto nada. Pega um receptor que você vai sintonizar. Aí você sintonizou a nossa rádio aqui. Que beleza. Mexeu um pouquinho. A nossa rádio saiu do ar. Não, você que desintonizou. Ela está com o mesmo sinal aí. A mesma coisa, o poder de Deus está aqui para curar. Às vezes é no final da oração que você se desliga. E eu estou cansado de ver isso. Eu estou orando. Um dia eu estava orando, tinha um homem grande assim, metido a bravo. Eu quase que ri quando eu parei a oração para rir. Era a vista. Todo mundo põe a mão nos olhos. Ele pôs. No meio da oração ele fazia assim. Falei, esse grandalhão não tem juízo na cabeça, não, poxa. O que ele queria ver? Irmão, vamos orar agora em nome de Jesus. Mas olha para mim primeiro, olha para mim. Quando eu estiver orando, não prometa nada a Deus. Tire essa ideia hipócrita da sua cabeça, que Deus dá bênção se der coisa para Ele. Deus dá bênção que Jesus já deu a vida dele para Ele, em nosso favor. Você não tem que prometer nada a Deus. Na hora que o pastor pedir oferta, se puder, você dá. Se não puder, não dê nada. A bênção de graça. Outra coisa importante. Quando terminar a oração, é aí que você dirá se será curado ou não. Eu vou dizer o seguinte, faça o que você não podia fazer, mas não vou mandar você fazer por você. Preste atenção. Em nome de Jesus, faça o que você não podia fazer. Aí você não pode se abaixar ou jogar para trás, você vai fazer o exercício. Mas se você pensar, será que eu posso? Não tente que você não pode. Se você pensar, e se doer? Meu irmão, vai doer muito. Por quê? Será, se, e outras palavras iguais, significa que você tem dúvida no coração. Quem tem dúvida está na mão do demônio. Quem tem fé está na mão de Jesus. Deus não opera na mão do demônio, só opera na mão de Jesus. É só isso que precisa para você ser abençoado. E eu falo isso porque Jesus disse, não jogueis as vossas pérolas para os porcos. A oração é uma pérola, é um tesouro que você tem. Pela fé você consegue sair daqui de Curitiba, entrar lá no ouvido de Deus, fazer a sua petição e trazer a bênção. Você não pode jogar a sua pérola na mão dos demônios. Você vai jogá-la na mão do Senhor Deus agora. Olha assim na sua mão direita, dentro dela, da mão direita, e diga assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te ofereço a minha mão direita, e eu te peço, coloca
nesta mão o teu poder. Amém. Agora você vai pegar essa mão e vai colocar ou aqui, ou mais perto que você puder, se não conseguir colocar, ou aqui em cima. Curve a cabeça e feche os olhos. É agora, hein? Diga assim: em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum na minha coluna. Mal, sai de mim agora. O missionário vai orar, fica quietinho. Só o missionário que fala. Ó Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e deste imenso universo, só Tu és Deus. E eu venho a Ti agora pedir: desça com Teu poder nestas colunas e cura, meu Deus, estas pessoas. Desentorte as colunas, faz as vértebras voltarem para os lugares delas, desempene os discos, tire as hernias de discos, tire os bicos de papagaio, a artrite, a artrose, a artrite reumatoide, o reumatismo, tire a escoliose, lordose, o que for, Deus, eu quero um conserto nessas colunas agora. Pai, eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado, como ministro da palavra de Deus. Eu amarro toda a ação do diabo agora, e eu digo: espírito de enfermidade, espírito de doença, escute a minha voz, largue esta pessoa agora, saia desta coluna, desta vértebra, desse corpo agora, e não volte mais, em nome de Jesus. Levante as duas mãos para os céus e diga assim: Senhor Deus, eu recebo a minha bênção. Obrigado, Senhor.